nosso livro, a nossa história. É faz de contar ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história. É faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história. É faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história. É faz de conta ou é faz acontecer. Salve, salve, Valadares, terra garrida e fagueira, adorno e elevo do vale, orgulho da gente mineira. Princesa querida, hei de sempre te amar. Quem não gosta de ti, de quem há de gostar? Debruçada sobre o rio doce, contemplando a correnteza, sobrepujas a Ibituruna, no primado de beleza. Tens um solo abençoado, onde vicejam mil flores. Em teu seio, ameno a vida, tem mais encantos e olores. Condenou de decisão deste exemplo de bravura, defendendo os brasileiros numa grave conjuntura. Teu povo laborioso é penhor da tua grandeza, de um futuro glorioso e de tua realeza. Do estrelado céu de Minas resplandece a tua nobreza, projetando nas colinas o teu porte de princesa. Nas entranhas dos teus montes proliferam lindas gemas, para ornarem tua fronte com os mais belos diademas. Valadares, salve, salve, ó cidade hospitaleira, adorno e enlevo do vale, orgulho de Minas inteira. Senhoras e senhores, respeitável público, no ar mais um Arte e Memória da Cidade, com essa poesia que é, de fato, eu vou usar a palavra primorosa, e é de autoria do Castor Amaral. E nós estamos, para essa matéria, conversando com o Castorzinho, vamos falar assim, o Castorzinho, queridaço. Ó, eu já estou te cumprimentando pela sua simpatia, pela sua disponibilidade, pela sua disposição em nos receber, interromper o seu horário de trabalho aqui, né, para receber a gente, para conversar um pouco sobre o seu pai e conversar um pouco sobre toda essa história. A gente já começa com a proposta de hino à cidade de Valadares, né? Você me disse que, dentre várias atividades e várias qualidades do seu pai, Castor Amaral, ele já foi... ele era o fundador do cartório, ele abriu o cartório aqui, né? Isso mesmo. Fundador do Rotary Club, vice-prefeito numa chapa que tem uma particularidade que a gente vai contar daqui a pouco, presidente da Fusobras, um dos idealizadores do MIT, né? E em Frutal ele foi vereador, presidente da Câmara, prefeito, juiz de paz e substituto do juiz e do promotor, tendo apenas o terceiro ano primário. Isso, exatamente. Esse era o Castor Amaral. Esse era o nosso pai, o senhor Castor, um autodidata por excelência. Aprendeu tudo nos livros praticamente sozinho. No início, ainda com poucos anos de vida, ele teve um auxílio de um padre lá em Campina Verde, né, onde ele morou quando criança. Mas ele se fez sozinho, praticamente. Se fez sozinho e depois, com a ajuda da mamãe, né, da Dona Dulce, e criando os filhos e tudo, ele foi cada vez mais se tornando o homem culto que ele veio a ser um dia. O papai era extremamente culto. Ele praticamente se fez, né? Sim. De uma leitura, assim, invejável, de uma pena invejável, né? Porque ele escrevia muito. Exato. E foi exatamente isso que o levou para o trabalho em cartório. Porque lá em Campina Verde, e depois ele foi a Frutal, ele foi chamado para trabalhar num cartório, porque ele ajudava o pároco da cidade, copiando os batistérios, passando a limpo nos livros, né, nos registros de batismo. Ele tinha uma letra muito bonita.
Então o escrivão o convidou para trabalhar com ele no cartório. E aí ele começou. Pegou gosto Pegou gosto. pela situação. Depois ele se mudou para Frutal e foi trabalhar lá como escrevente de cartório. E aí a coisa foi fluindo. Mas o papai teve exerceu outras atividades. Ele foi industrial uma certa época. Sério? Não deu muito certo, não. não era a praia dele, não. Não era muito a levada dele. Ele foi sócio de um frigorífico às margens do Rio Paraná, em Três Lagoas. O Gente. Rio Paraná era muito piscoso, né? Então, era um frigorífico de peixes. E lá ele ficou lá algum tempo, mas a coisa não avançou muito. Aí ele foi chamado para o cartório em Frutal. E aí então ele. E aí foi. Aí foi. Tá, a história de Frutal, ele mesmo relata aqui nesse texto, não é? Nas memórias dele. E ele vai falando da filiação, da trajetória seguida, até 1939, quando ele sai de lá e vem para Governador Valadares. Exatamente. Mas o texto é de uma leveza, eu estava lendo, começando a ler, e não parece de maneira alguma que ele não era letrado, vamos usar essa palavra que era usada naquele tempo, né? Uma facilidade de se comunicar muito, mas muito grande. Em Frutal, ele foi vereador, presidente da Câmara, prefeito, juiz de paz, substituto de juiz e do promotor. Como foi isso? Bom, pela vivência dele no cartório lá, né, e pela respeitabilidade que ele conquistou, né, na cidade, ele primeiro foi eleito vereador, né, por influências de partidários políticos, e nessa legislatura ele chegou à presidência da Câmara. E havia uma particularidade. O prefeito, na época, chamava-se agente do executivo. E essa função era exercida pelo presidente da Câmara. Então ele exerceu as duas funções ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Frutal era uma cidade pequena, né? E depois ele foi eleito juiz de paz. Como juiz de paz, além de celebrar casamentos, registrar nascimentos, etc., ele tinha a função de substituir o juiz, o promotor, quando a comarca estivesse sem essas autoridades. Então ele é que cuidava dos processos, fazia as sentenças, no caso do promotor ele denunciava os réus, né? Enfim, exercia as funções de cada autoridade dessas. E além disso ele foi rábula. Eu sei o que é rábula. Agora tem muita gente que não sabe. Então você vai ter que explicar pra gente que não sabe igual a mim. O que foi que é rábula? É uma palavra esquisita, né? Mas na época era permitido para quem tivesse cultura jurídica, conhecimento jurídico, exercer a advocacia. Era um advogado prático, no caso. Advogado prático, como tinha o dentista prático, né? o curandeiro, não, o médico prático e tal. E ele então, na época, ele foi convidado para trabalhar no escritório de advocacia de 4 advogados de Frutal. Ele exerceu por pouco tempo. Rábula, que palavra interessante. E era permitido, não era, hoje não pode, né? Quem não tem o grau de advogado, inscrição na ordem, não pode exercer a função, a atividade. Mas a vocação dele mesmo era o cartório. Ele nasceu para ser cartorário, para ser serventuário. E ele é muito organizado. Gente, é sério, se você pegar aqui os escritos dele, tem um negócio que me chamou muito, mas muita atenção. Eu vou mostrar aqui só para você ter uma ideia. Castor Amaral, nascido em Campina Verde, aos 26 de março de 1897. Esposa Dulce Marques Amaral, nascida em Frutal, aos 15 de abril de 1914. E aqui, a lista dos 11 filhos. Dos 11 filhos. 2 natimortos, né? Não, nasceram, mas viveram pouco tempo. Poucos anos. Dá uma olhada, gente. De alguma maneira, era pesado para vocês essa organização dele? Porque alguém organizado desestrutura o ambiente de quem não é organizado. Não, porque é ele que cuidava das coisas dele. Ninguém podia pôr a mão sem ele saber. E se tirar, a única coisa que ele exigia, ele tirou, coloca no lugar. É esse o tipo de desconforto que a gente passa. A gente
Mas normalmente quando precisava jogar bola, papai, aquela foto assim, ele ia lá buscar e entregava. Em 1939 ele chega em Governador Valadares. Antes ele já tinha passado por aqui? Não. Não. Quando foi criada a comarca, antes da comarca ser instalada, Valadares foi emancipada, né? E foi nomeado prefeito o Moacir Paleta. Foi nomeado pelo governador Benedito Valadares. O Moacir Paleta era casado com uma prima da minha mãe. Né? Que apesar de primo da mamãe, a gente era muito amiga, a gente chamava ela de tia Lolita. Tia Lolita. Eu a conhecia, ela muito doente em Belo Horizonte, já velhinha. E quando criou-se e instalou-se a comarca de Governador Valadares, com as criações dos cartórios, da vara civil, da vara criminal, né, do fórum em si, o Moacir Paleta ficou incumbido de indicar as pessoas. E uma das pessoas que ele conhecia, sabia da competência, foi o papai. Então ele mandou um telegrama para o papai, lá em Frutal, e o papai não pensou duas vezes. Despencou para Valadares. Veio. Que já tinha um ano de emancipação. Sim. Conheceu a cidade e já deixou mais ou menos encaminhado aqui o aluguel de uma casa para instalar a família e o cartório. E logo em seguida voltou para buscar a família. Que ele já trouxe a estrutura familiar e de trabalho. A estrutura de trabalho ele montou aqui, né? Porque lá ele não era dono de cartório, ele era funcionário do cartório. Aqui é que ele foi nomeado titular. Bacana. Entendeu? E aqui ele montou, criou o cartório, organizou o cartório, que na época abrangia tudo, né? Era cartório judicial. Você vai falar sobre isso daqui a pouco. Gente, você não pode sair daí, porque tem muita informação sobre Castor Amaral. Eu falei Castorzinho, mas eu falei com muito respeito e com muito carinho. Castorzinho já foi há muito tempo atrás. Porque a Terezinha e Léo, que é a nossa produtora, eu chamo de minha anja, né? Ela que faz o arranjo todo das entrevistas. Ela sempre que fala de você, fala Castorzinho. Nós estamos aqui com o doutor Castor Amaral Filho. Eu ia falar Júnior, que eu também sou Júnior, né? Não, o Júnior foi o que faleceu. Foi o que faleceu? Tá enterrado aqui. É mesmo? Já deu até confusão isso. Gente, você vai contar um pouquinho dessa confusão? Esse é o nosso Arte e Memória da Cidade. A gente está com Castor Amaral Filho, contando a história de Castor Amaral, o pai, e todas as suas entradas e atividades aqui em Governador Valadares. Não sai daí, porque é rapidinho o intervalo. De volta com a Arte e Memória da Cidade com Castor Amaral Filho, contando a história do seu Castor Amaral, o pai, né, que agora, a partir de 1989, está em Governador Valadares e já se estabeleceu. Qual foi a rua que ele escolheu para morar? Ele alugou uma casa ali na esquina da Zé Pinheiro com a Belo Horizonte. A casa dava frente para Belo Horizonte, é onde hoje está situada aquela loja Marisa. Era um imóvel que pertencia ao senhor Sigismundo Costa. Então ele alugou, ali ele instalou a casa e o cartório. Era ali mesmo? Era ali mesmo. Depois que o fórum foi criado e fundado em Valadares, ele mudou-se aqui para Minas Gerais. Como é que eu vou? Ali em cima, ao lado do Benji, do prédio do Benji. Que agora é o Itaú. Isso, tem um prédio antigo ali, a chamada Prefeitura Velha. Funcionou a prefeitura ali? Funcionou um tempo ali a prefeitura e os cartórios. Os cartórios juntava tudo ali. E depois para o Fórum Novo. Mas no Fórum Novo aí já foi o Rubens, que com a aposentadoria do papai, o Rubens fez o concurso e tomou posse como titular. Tá. Nessa incursão no cartório, muita coisa aconteceu. Ele praticamente ajuda a organizar a papelada e a história da cidade. Né? Sim, a história documentada da cidade, dos negócios jurídicos que foram feitos na época, de escrituras, procurações, processos, casamentos, descasamentos. Nascimentos também? Nascimentos, não, ele não. Ele não, né?
do cartório dele não tinha essa atribuição. E nem de títulos de protesto, nada disso? Títulos de protesto? Sim. O cartório era judicial, processos, né? Notas, escrituras, procurações, né? Títulos, registro de títulos e protestos e registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas, que depois foram desmembrados. Das duas, uma. Ou ele era muito respeitado ou ele era muito odiado. Não conheço ninguém que não gostasse do seu Castor, não. Então ele era muito respeitado. Muito respeitado. Né? Porque lidava com a particularidade da história mesmo, né? A verdade dos fatos, de escrituras, de posse e disso tudo. Vou até contar um caso que eu acho que é interessante. Veio da região de Rodeiro um fazendeiro, vendeu a fazenda lá e queria comprar uma fazenda aqui na região de Valadares. Sou Isidoro Nalon. Família Nalon, muito antiga aqui em Valadares também. Ele foi o precursor dessa família. E chegando aqui, ele perguntou na pensão onde ele se hospedou lá quem que poderia orientá-lo, né, com relação às escrituras. Quem que foi indicado? O seu Castor. Ele procurou o papai deu todas as orientações que precisava, inclusive com relação à fazenda que ele queria comprar, que era aqui perto de Alpercato. E ele voltou para buscar a família. Uma bela noite, aparece o senhor Isidoro com a esposa e os filhos todos na porta do papai, lá de casa. E estão chegando, vim para fazer a escritura e tal, queria combinar com o senhor para amanhã a gente vir cá passar a escritura. E aí, minha mãe, sempre muito hospitaleira, convidou todo mundo para entrar e preparar um jantar e tudo. E nasceu uma grande amizade. Olha que bom. Hoje eu sou casado com a neta do seu Isidoro. Eita! Você vê como é que são as coisas. Rapaz, que coisa! Tudo por conta de uma indicação, credibilidade, né? Exatamente. De uma disponibilidade. Por isso que eu perguntei, das duas uma, porque em cidadezinhas pequenas, donos de cartório, ou eles são muito odiados, ou eles são muito respeitados. Sempre tem uns prós e contras, né? E graças a Deus, aí, o Castorzão sempre manteve, né, a sua credibilidade, sua confiabilidade. Exatamente. Né? Do cartório, ele também foi vice-prefeito em Governador Valadares. Sim. Né, numa época em que houve uma situação um tanto quanto atípica. Sim. Nessa época os votos eram separados para o prefeito e para vice. E para o vice. Na época o papai compôs chapa, a única vez que ele se meteu com política como candidato aqui em Valadares. Ele compôs chapa com o Hermílio Gomes da Silva, que é um personagem histórico fantástico de Valadares. O Hermílio candidato a prefeito e o papai compõe a chapa como vice-prefeito. Só que votava-se separadamente, para prefeito e para vice-prefeito. Mas elegia a chapa, né? Se computavam os votos em separado, mas era a chapa que era eleita. A chapa que estava concorrendo, né? Desculpa, eu fiz uma impropriedade. Elegia-se separadamente. Votava-se para prefeito e elegia quem tivesse mais votos. Então, o papai acabou tendo mais votos que o candidato a prefeito na chapa dele, o Hermílio. Gente... Eu tinha num desses papéis, ele tem o diploma, o certificado da diplomação dele pelo júri eleitoral, ele teve quase 1/3 dos votos. Deixa eu ver se eu acho. Os votos válidos. Tá por aí. Tá ali. Tá não? Não. Então, ele acabou sendo eleito vice-prefeito, junto com o prefeito eleito da época, que era de outro partido. E o Hermílio não, que era o companheiro de chapa dele, não foi eleito. O Hermílio não foi eleito nessa Não foi eleito. Rapaz, que é isso? Foi apurado um total de 18.480 votos e ele recebeu 6.503 votos. Ele teve mais de deixa eu mostrar isso. Então, o vice teve mais votos do que o candidato a prefeito na chapa dele. Isso não gerou nenhum tipo de desconforto? Não. Foram amigas a vida inteira, ele e o Emílio. Eu entrevistei a dona Liz.
né? Que era uma doçura de pessoa. Emílio depois veio a ser eleito, acho que em 66, parece 68. E nessa ocasião aqui ele não foi eleito, ele foi eleito depois. O Emílio sim, o Emílio foi eleito posteriormente. E aqui só foi o Castor. Papai. E eu tô não me lembro, mas parece que foi nas memórias dele, ele fala, tem um artigo aí que fala, eu não me lembro se foi o Joaquim Pedro Nascimento ou se foi o Raimundo Albergaria. O Raimundo Albergaria é que foi o prefeito eleito, que era de outro partido. Isso, será que tem aqui? Não. Não, ainda não, não, é só. Aqui é só... Como... Gente, a vida política dele não começa aqui, a vida política dele começa lá em Frutal. Né? Influenciado por quem? O papai sempre teve uma postura muito ética, né? Muito moral, né? Uma respeitabilidade muito grande, por onde ele passou. Né? Nunca foi um homem de grandes discursos. Embora tenha essa veia poética, né? Ele nunca foi um homem de grandes discursos, de grandes arroubos de oratória. Tá? Era mais quietinho. Mais quieto, mas exatamente essa postura dele é que gerava essa credibilidade tamanha, e também pela função dele no cartório, né? Conhecia, todo mundo conhecia. Até hoje eu vejo pessoas, ele morreu em 93. O cartório foi fechado? Não. O cartório, o Rubens, meu irmão, sucedeu. Né? Com a morte do Rubens, o cartório foi a novo concurso, e aí assumiu um outro titular. Hoje é a doutora Juliana. Então a família não está à frente do cartório? Não, tem funcionários trabalhando lá até hoje, porque isso também está no nosso sangue, né? Está na vida de todos nós. Que joia. Algum filho pegou essa veia política? O Ronald. O Ronald foi vice-prefeito quando o Emílio foi eleito, né? Depois candidatou-se a prefeito. O Ronald foi vereador 2 mandatos, renunciou no segundo, né? Uma questão, uma desavença política. E foi só. Além dele, eu que me envolvi com a política institucional de OAB, né? Da Ordem dos Advogados aqui da subseção. Eu cheguei a ser presidente aqui da subseção. Olha que legal. O Ronald Amaral, nós o entrevistamos um pouco antes dele falecer, e era uma figura assim super carismática, né? Super amável, falava muito bem, se expressava muito bem e tinha uma preocupação com a cidade muito grande. Muito grande. Eu não sei, talvez me falhe a memória, você pode me ajudar. Ele atuou como prefeito durante uns 10 dias. Pouco mais, quase um mês. Quase um mês. O Emílio fez uma viagem internacional, Isso. o doutor Emílio, né? E o Ronald ficou. E a grande obra que ele deixou para Valadares foi uma obra que ele pediu para o então chefe do CEMOV, que era o Felipe Neri, que é vivo ainda. Uma questão, um problema que acontecia ali na Pracinha Serra Lima, que sempre dava enchente. Que a água sempre voltava por ali. Uma barreira danada. O Ronald falou, eu quero que você resolva isso para mim. E foi resolvido, nunca mais tem problema. Mas é uma obra que está debaixo da terra. Foi justamente o que ele falou. E ele falou assim, com um misto de satisfação de dever cumprido, né? Mas de uma tristeza das pessoas não reconhecerem esse tipo de trabalho. Né? Mas o que mais ficou marcado na entrevista foi justamente isso, sabe? Não importa tanto se vão aplaudir ou não, está debaixo da terra, ninguém vê. O importante é que fez e deu certo. Exatamente. Eu acho, Evandro, você está fazendo um trabalho muito importante. Valadares é uma cidade que não tem memória. Tá? Você vê, por exemplo, homens da grandeza de um Dr. Emílio Gomes, de um Coronel Tino Machado, um Davi Bretas, né? E vários outros. Vamos citar muitas pessoas aqui. Não tem uma rua com o nome deles, não tem uma praça. Né? O seu Daniel Cabral, né? Tem uma praça com o nome dele, mas quem colocou foi a família que lançou o loteamento. Mais do que justo. Mas a cidade... Mais do que óbvio, né? Mais do que óbvio, lógico. Mas a cidade não tem esse cuidado. Então o seu trabalho é muito importante nisso. Eu geralmente, quando eu recebo essa palavra, primeiro eu dou crédito a quem deve receber, que é o Toninho Coelho, né? E o pessoal da TV que originou, que fomentou esse tipo de trabalho. E segundo, quando eu me deparo com pessoas como você, como todos os que já passaram por aqui, eu me dou conta de que a cidade, sim, tem memória, mas precisa ser registrada.
Eu estou vendo aqui, inclusive, que tem aqui um certificado do Museu da Cidade. O museu é muito pouco explorado. O papai participou Então vamos falar do sobre acervo, isso da formação do acervo cultural. daqui a pouquinho. Gente, esse aqui é o Dr. Ronald Amaral. Dr. Castor Amaral, que era irmão do Ronald. Não me senti ofendido, não. Não, de jeito nenhum. E nós estamos aqui contando a história do Castor Amaral, do pai deles, né, que tem uma participação super efetiva na história da nossa cidade. Mais uma paradinha no Arte e Memória da Cidade. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre o Museu da Cidade e muitas outras atividades de Castor Amaral. Tá bom? De volta com o nosso Arte e Memória da Cidade, junto aqui com o Castor Amaral Filho. E a gente está falando sobre o Castor Amaral, o pai, e de Frutal para Governador Valadares. O cartório já está caminhando, né, e trabalhando e ajudando no registro da história da cidade. E você estava falando também, antes de terminar o bloco, que ele teve uma participação muito grande no museu da cidade. Sim, quando foi criado o Museu de Governador Valadares, que é muito pouco explorado, né, pela comunidade em si, até pelo próprio poder público, o papai foi, como outras pessoas, foi solicitado a fazer algumas doações, né, que tivesse alguma ligação com a história da cidade. E a doação que ele pôde fazer foi a máquina, a primeira máquina de escrever que ele usou no cartório. Um trambolho desse tamanho, assim, ferro. Tinha que ser com martelo, cada tecla. Um carro desse tamanho, porque os livros antigamente eram enormes, eram né? grandes. Deu um carro, você coloca no papel, ele doou, tá lá a máquina. Foi a primeira máquina que ele teve aqui no cartório. Então ele recebeu esse certificado de formação e do acervo cultural. Do acervo público. Isso. Vamos lá. Rotary Club, que também é um dos fomentos sociais, para mim, quer dizer, e olha que eu não sou valadarense, mas toda vez que eu ouço falar sobre Rotary Club, para mim é um fomento de ligação cultural. Quer dizer, ligação entre as culturas dentro da mesma cidade e dessas culturas com outras culturas. Né? Sim. Como é que foi a participação dele no Rotary? O papai foi um dos fundadores, né? Foi inclusive nomeado sócio honorário do Rotary Club, que era o chamado Rotary Club Centro, né? Porque depois foram surgindo outros Rotarys em Valadares. E ele foi o fundador do primeiro Rotary, um dos fundadores do primeiro Rotary Club. E o Rotary, na verdade, ele é um motor de desenvolvimento na cidade, né? Ele busca isso não só na parte social, mas também na parte econômica. E em Valadares o Rotary Club foi muitíssimo importante na constituição do MIT, da Fundação Percival Farfá. A gente vai falar sobre o MIT. Nos movimentos sociais aí, na tentativa de trazer a Uzi Minas 4. Enfim, o Rotary foi muito importante em várias áreas do Governador Valadares. Peraí, na tentativa de trazer a Uzi Minas 4, aquele movimento que viria para cá. Que viria para cá, mas depois por questões políticas acabou ficando lá em Patinga mesmo. E o Rotary, o Torinho fala muito do Rotary. Toninho Coelho fala muito do Rotary. O pai dele, né, foi ativo, participante também. Muito ativo. E aí vem a ligação do Rotary com o MIT. Sim. Né? E muita gente não sabe ainda o que é o MIT. Que era? O MIT era uma escola de engenharia, né? A sigla MIT, certamente com inspiração no MIT, lá de Massachusetts, né? Nos Estados Unidos, né? Mas chamava-se Minas Instituto de Tecnologia. Foi criada a fundação, e a fundação então criou-se essa faculdade de engenharia com esse nome, e foi aí o grande embrião da nossa potência que é hoje a Univale. A Univale. Universidade Vale do Rio Doce.
Só que a participação do seu pai foi no intuito e no sentido de facilitar tudo isso e de juntar cabeças pensantes para isso também. Sim, ele foi um dos instituidores, né? Uma das pessoas que participou da criação, da fundação do Festival Far Cry, logo em seguida do Nietzsche. Mas como diz o papai nunca foi de ser o líder de um movimento, mas ele sempre foi um grande apoiador. E um grande gestor, né? Um grande articulador. Aglutinador. Porque é interessante que a cidade de Valadares é uma cidade pouco conhecida como polo estudantil. E é um polo estudantil grande, extremamente forte e importante. Com certeza. Importante. Então, a força turística de Valadares é muito grande, só que não tão bem explorada como deveria ser. Sim. Né? E esse polo estudantil também deveria ser mais explorado, quer dizer, melhor explorado do que tem sido. Divulgado, né? E divulgado, né? Vamos lá, ele foi esse vice-prefeito nessa chapa do Hermílio Moraes, vota em separado, teve mais voto que o prefeito, e acontecia uma briga muito grande entre o DN e PSD. Sim. Né? Sim. E tinha até episódios hilários, né? Interessantes. E tinham brigas sérias também. Tinha. Mas aconteceu só durante a política, depois todo mundo continuava amigo. Mas na época o papai foi eleito vice-prefeito, mas ele nunca assumiu a prefeitura. Nunca pôde assumir. Por quê? Porque o prefeito da época era do PSD, o papai era do PR, Partido da Republicana, e o Ronald era da UDN. E existia essa rixa muito grande. E diziam na época que a primeira-dama da época não deixava o marido, o prefeito, se ausentar da cidade, porque se o papai assumisse, a história é que o prefeito de fato seria o Ronald. Nossa! Que o Ronald queria mandar na prefeitura, né? O Ronald era líder, o Ronald chegava e tomava frente e tudo. O papai era uma liderança mais moral, né? Mais de respeitabilidade e tudo. O Ronald era uma liderança mais ativa. Então, tem essa questão que o papai não teve a oportunidade de assumir a prefeitura em Valadares. Mas, mesmo assim, ele tinha uma participação muito efetiva. Tinha. A ponto de receber o título de cidadão valadarense. Eu vou tentar mostrar isso aqui. Posteriormente também ele foi presidente da Fusobras. Exato, eu vou chegar lá na Fusobras. Daí que você está desmanchando. Pois é, aqui ó. Por isso que nós colocamos ele. Vamos chegar para cá. Ele aí, não, aqui ele tá colado aqui. Não, pode deixar, pode deixar. Deixa eu só mostrar isso aqui. Assim? Assim? Isso. Na Bíblia está escrito assim: a quem honra, honra. Né? Então, essas coisas a gente precisa mostrar e refletir sobre elas, né? Porque de tudo que o homem faz, o que fica ou é o que se registra ou é o que se lembra. Com certeza. Não é? Você estava falando eu vou passar isso aqui para o próximo bloco, tá? No quarto bloco a gente vai mostrar todas as fotos aqui. E essa aqui é uma das fotos oficiais, né? Sim. Deixa eu mostrar. Algum documento. Algum documento, alguma coisa ligada à política. E no quarto bloco nós vamos conversar e mostrar um pouco sobre esse apego familiar, que ele era um homem muito família, apesar de todas as atividades que ele tinha. Né? Então, vem aí o quarto bloco do nosso Arte e Memória da Cidade, conversando sobre Castor Amaral, aqui com Castor Amaral Filho. Não sai daí não, que o intervalo é muito rapidinho, é só beber água e voltar, tá bom? De volta com Arte e Memória da Cidade com Castor Amaral Filho. Foi muito bom tomar seu tempo. Eu estou disposto. Muito bom mesmo. Muito bem gasto. Rapaz, brigadão. Vamos lá. Você falou assim que em quase todas as fotos ele aparece sério. E apenas uma foto
ele apareceu rindo. Não sei se a gente vai conseguir mostrar. Esse aqui da ponta. Isso ainda antes de vir para Valadares, lá em Frutal. Lá em Frutal. Frutal. Né? Aí eu achei uma outra foto dele rindo. Essa aí, quando ele foi eleito pai do ano pelo Rotary Club, pegaram ele de surpresa, aí ele não teve jeito, ele teve que rir. Mas... Eleito pai do ano. E ó, do lado da sorridente aqui também, né? Não, a mãe já era sorridente, brincalhona, gostava de carnaval, se fantasiava. Mesmo? Sério? Sério, tem as fotos dela de festa junina, então ela era sempre a noiva. Gente, ela que animava o ambiente. E quem fazia par com ela como noivo, ou era minha cunhada Ida, ou minha sogra, filha do Sr. Isidoro, que eu já mencionei, a dona Elisa. Fantasiada de noivo. Aqui, você falou assim, essa aqui é a pose oficial dele. Isso, a postura clássica. A postura clássica. Ele entrando no debut da Risoleta. No Minas Clubes. As famílias numerosas sempre tem aquele momento assim de vamos juntar, né? E acaba que vira uma festa muito grande, muito né? Bacana, Esses aqui quem são? Esses aí, o mais alto é o Rubens, né? Rubens Amaral, que foi titular do cartório depois do papai. E o Ronald, que nós comentamos agora há pouco. É o mais baixinho aí, já de cara fechada, o Ronald sempre com a cara fechada. E cara fechada, ele ia pro embate, né? Sim. Quem não conhecia o Ronald achava que o Ronald era um sujeito intragável, o jeito dele. Mas na intimidade, na família, com os amigos, ele era completamente diferente, brincalhão com os amigos. Eu não sei se você lembra, nosso encontro mais recente foi no supermercado. Sim. Ainda era o... esqueci. Araújo. Era Araújo. E você foi assim, de uma simpatia tão grande que me marcou aquele dia. Sim, né? eu fiz questão de... Eu que falei pra você para ver o Evinho do Chau. Isso. Né? Era o sogro do Rubens, né, cara? E de lá pra cá passou muito tempo. Sim. Acho que uns 2 anos no mínimo. Por aí. No mínimo. E é engraçado, Castor, que a sua simpatia me marcou. Obrigado. Sério, eu falo de coração mesmo. Eu cheguei em casa, falei com minha esposa, falei, amor, eu conversei com o irmão do Ronald de Amaral, ele me abordou e tal. E é gostoso quando a gente tem esse feedback, né, de alguém da família, né, que viu a matéria e que gostou e que tem outras histórias para contar, como essa que a gente está compartilhando aqui. Vamos lá, você falou que ele tinha um grande amigo, né? O tio João Hermógenes, que é também uma figura importante lá em Frutal, da história de Frutal. Casou-se com a... Na verdade, eles eram concunhados, né? O tio João casou-se com a irmã da minha mãe. E ele era de Frutal? Frutal. E a amizade deles era grande a ponto de... A ponto, por exemplo, quando a mamãe faleceu em 89, a mamãe faleceu de madrugada, imediatamente nós avisamos a família lá. O tio João imediatamente entrou dentro do fusquinha dele e veio com um amigo e chegou aqui a tempo do enterro. Gente. O enterro foi às 5 horas da tarde. E Frutal é longe a beça, né? Muito... Não, depois que você falou com a distância... É pra lá de Uberaba. Quase na divisa com São Paulo. E essa foto aqui, me conta dela. Essa foto aqui é o seu Castor e a mamãe, já em Valadares também, né? Porque a mamãe já estavam casados. Já aqui em Valadares. Essa aqui tá de costa, possivelmente é a Risoleta, né? Lourinha, mais lourinha lá de casa. E pela idade aí, pela época da fotografia, deve ser a Risoleta que tá aí de costa. Também conhecida como Letinha. Letinha, ali na Barão do Rio Branco? Não. Isso aí... A foto é muito pequena, né? Parece que é um pedaço de foto, né? Não, tá parecendo que é alguma coisa lá pelos lados da Ibituruna. E aqui? Aqui nós temos o papai ao centro, né? Do lado direito dele, sentado aqui de terno escuro, o Raul de Paulo e Silva.
E aqui o Sr. Otávio, que é um outro personagem lá de Frutal, possivelmente na época que o papai exerceu um daqueles cargos, eles fizeram uma viagem a Belo Horizonte, né? Essa foto foi tirada em Belo Horizonte, para talvez reivindicar algo junto ao governador do estado, em prol da cidade lá. Vamos lá. Aqui também você tem uma foto de pelo menos 2 famílias, né? 2 ou 3 linhagens, ou não? Aí nós temos, são três linhagens, exatamente. Aham. Desse lado de cá, Essa segunda em pé, daqui, da direita para a esquerda, é a primeira dama de Valadares. A esposa do Moacir Moacir Paleta. Maria Fulgência, né? Prima da minha mãe, conhecida mais como Tia Lolita. Tia Lolita e esse casal do meio. Esse casal do meio, meus avós maternos, o vovô Neca Faustino, Manuel Faustino, e a minha avó Leôncia. E o lado de cá, a família Marques. Família Marques, que é a família da mamãe. A mamãe é essa que está em pé aqui no meio aqui. Sim. Com esse chapeuzinho aí. Gente, e o que me chamou a atenção foi isso aqui. Eu tenho que mostrar isso, que não é possível. Que letra bonita. É de uma prima nossa lá, filha da tia Loló. Desculpa, né? Casada com um primo nosso, né? Lá de Frutal. Ele é filho da tia Loló, ela é nora, né? A Neide. Você estava com com essa certidão para mostrar? Isso aqui é a certidão de nascimento do papai. Para você ver a organização. A minha já está na 4ª via. Eu já perdi a conta. Essa certidão aqui, ela está datada de 1948. Nossa. Mas o papai nasceu em 28 de março de 1897. Eu tenho até medo de pegar, porque eu sou desorganizado, né? Então, dá uma olhada nisso, gente. Aí a gente falou sobre letra bonita, olha que coisa linda isso aqui. Essa é do oficial do cartório. 24 de janeiro de 1948. O casamento foi feito em 32, essa certidão foi tirada em 48. E tinha isso também, né? Essa demora, né? Esse delay. Às vezes precisava de um documento, uma certidão atualizada, né? E aí tinha que ir lá buscar e tudo, né? Aqui? Aqui, o certificado de reservista de 3ª categoria. Nossa! Deixa eu perguntar, você tem documento assim aí na sua casa? Ele prestou o serviço de fora. Eu sei que muita gente preserva. Meu sogro é um homem assim que preserva a história. Tem uma maletinha lá que tem todos os documentos de todo mundo, não é? Acho isso bacana, nós não temos assim muitos registros fotográficos, porque na família não foi tirar muita foto. Só algumas fotos esporádicas, né? E aqui é a certidão de casamento. Olha só, gente. Dos meus pais. Também tirada no mesmo dia dessa certidão de nascimento. 24 de janeiro de 1948, mas o casamento é de janeiro de 1932. E aí tem um fato interessante. O papai inicialmente namorou e noivou uma tia, irmã da mãe. Ai. Conta. Deixa eu ver a foto ali. Essa aqui? Ele chegou a namorar e ficar noivo da tia Bebem, que é essa aqui, Maria Dolores. Deixa eu mostrar isso aqui. Essa aqui. Só que, né, ela adoeceu e veio a falecer. E passado um tempo, começou um namoro dele com a mamãe. E a mamãe contava uma história que... Sua mãe é essa aqui de chapeuzinho. É essa do meio. Tá no meio. A mamãe contava uma história de que, para chamar a atenção do papai, ele passava todos os dias beirando o muro da casa dela, onde ela morava. E isso, como naquelas cidades antigas, nas casas antigas, sempre tinha um pomarzinho no fundo, né? A mamãe era criança, né? Ela tinha 16 anos, 17 anos. Ela subia no pé de laranja. E quando o papai passava, ela jogava laranja para chamar a atenção dele. Já pensou se fosse pé de jaca? Nossa, melancia. Não tem pé de melancia.
Mas deu certo, que acabou que se casaram. Quando casaram, o papai estava prestes a completar 35 anos. E a mamãe ainda tinha 17 anos. 17 anos. Naquela época as moças casaram Muito cedo, muito cedo. E é bem provável que ela tenha casado tarde para as meninas, em comparação às meninas da sua época, né? Porque muita gente casava aos 13 anos, 15 anos. 15 anos. Exatamente. Né? Talvez por isso que ela jogava as laranjas dele, né? Me nota aqui logo. Agora, vamos lá. Você me disse que ele também foi presidente da Fundação Jorge Ferraz, que é a mantenedora do Clóvis Salgado. Sim. Décadas. Sério? Décadas. Papai foi muito amigo do deputado, né, federal na época, Jorge Ferraz. E foi convocado por ele para presidir a fundação aqui em Valadares, que foi criada pelo Jorge Ferraz. E assim foi, até o início da década de 80, quando então ele pediu, né, o seu afastamento, já estava com mais de 80 anos, né? Pediu o afastamento. O Jorge Ferraz, lamentando muito, né, acabou, né, aceitando o desligamento dele. E o papai, assim, doou-se muito para essa fundação. Todas as vezes que o Jorge Ferraz vinha aqui visitar a cidade ou vinha fazer os seus comícios, a primeira pessoa que ele ligava era o papai. Fazia questão do papai estar no palanque com ele. Que legal, que bacana. Eu te fiz essa pergunta em off, mas eu tenho que fazer agora, né, no finalzinho da nossa matéria, a memória mais marcante sua em relação ao seu pai, ao Castor Amaral. Nós conversamos, eu falei com você, né, mas eu tenho uma outra também que eu gostaria também de acrescentar agora. O que me marcou muito no papai, além da postura ética, moral, né, digna que ele sempre manteve, né, perante todo mundo, o que me marcou muito é que ele era um grande ouvinte. Ele não era de conversar muito. Em família ele conversava e tal, mas às vezes a gente família de advogado sempre dava embate, né? Discussões e tal, só altos brados e o papai só ouvia. Então ele ouvia muito, tá certo? E quando falava, ele falava certeiramente. Ele ouvia muito, falava pouco, mas quando falava, praticamente a palavra final era dele. Porque ele pensava muito. Então isso me chama muita atenção. Eu gostaria até de ser como ele nesse ponto. E um outro fato que me marcou muito, muito mesmo, eu não presenciei, quem presenciou foi a minha irmã Hebe, foi no enterro do papai, no velório. Eu até me emociono, porque a minha irmã estava lá próximo ao caixão, né, e ouviu duas pessoas conversando. E eles não a viram. E essas duas pessoas eram o Dr. Leão, Dom Feraz Leão, e o Euridice Inácio Lima, duas figuras importantíssimas para o Valadares. E o Dr. Leão falou uma frase que até hoje minha irmã lembra e eu me lembro. Isso era o seu Castor. Ele disse: "Este foi o homem mais honesto que eu conheci." Não tem definição melhor para o seu Castor. Eu me emociono. E isso vindo de um homem da estatura moral do Dr. Leão tem um significado muito grande. Isso sendo ouvido sem nenhum direcionamento, sem nenhuma pretensão de aparecer espontaneamente. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Castor, querido, obrigado. Obrigado mesmo. Desculpa aqui a emoção, mas não, mas para mim isso é o registro mais natural e mais óbvio desse momento. Não tem que esperar que seja diferente. É claro. Como você disse, né, na Bíblia, como você diz, honra a quem honra. A quem honra. Então a gente tem que honrar o nosso pai, nossa mãe, porque nós somos o que eles nos fizeram. Isso. O pai sempre falava: a herança que eu vou deixar para meus filhos é a cultura, a educação. E foi o que ele nos deixou, formou os nossos filhos. Que maravilha. Muito obrigado mesmo. Obrigado, eu que agradeço. Eu sou eterno grato por tudo isso que vocês têm feito.
A você que ficou com a gente até agora, nosso muito obrigado. Se Deus quiser, a gente vai se ver numa próxima matéria. Essa nossa matéria a gente passou aqui com o Castor Amaral Filho, falando sobre o Castor Amaral. E numa próxima matéria, se Deus quiser, a gente vai ver mais gente da nossa terra contando a nossa história. Fica com Deus. Tchau, tchau. No nosso livro, a nossa história é faz de contar ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. Ah, com